Há 5 minutos, o inferno de Pokrovsk devorava os russos. A ZSU conseguiu fazer o incrível. Putin amaldiçoou diretamente os quilins de Erdogan. O Orbán está preparando um golpe de Estado. A região húngara passará oficialmente para o armazém da Federação Russa. Choque. Os russos decepcionaram seriamente a sua própria equipe no momento crucial. Primeiros detalhes. Nossos homens capturaram Kadyrov. O regimento Akhmat se desfez diante dos nossos olhos. Os EA começaram um jogo perigoso. Ao Atanta desmonando. Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Urgente, as Forças Armadas da Ucrânia encurralaram os russos em Stalovavecha e na direção de Pokrovsk. Você precisa ver isso. Depois desse massacre, os generais de Putin estão preparando um plano de fuga. Os restos do exército russo, ao que parece, finalmente perderam rumo. O choque húngaro pressionou o inimigo e mudou drasticamente o curso dos acontecimentos. Drones iniciaram uma missão secreta. O An-26 foi para o esquecimento, com um impacto que o mundo ainda não tinha visto. Menos 2. Navios russos carregados de árvores. Os primeiros detalhes na reportagem. A seguir. Caldeirão para os ocupantes em Pokrovsk. Analistas do projeto Deep State relataram avanços dos defensores ucranianos nos arredores noroeste da cidade. Em particular, os especialistas em Euzint informam que, como resultado de uma operação bem-sucedida, as forças de defesa bloquearam o inimigo. Ao mesmo tempo, enclaves inimigos ainda permanecem na parte central de Kupiansk. A operação começou com a criação de uma linha de bloqueio, isolando e cortando a guarnição inimiga na cidade e das principais vilas. As forças de defesa ocuparam relativamente perto Ryadkivka e Kindrashivka, além de terem colocado Golubevka sob controle de fogo. Depois disso foi feita a limpeza de Mianoi. O nome soviético de ocupação é Moskovka, assim como os arredores noroeste do próprio Kupiansk. Ao mesmo tempo, as forças de defesa continuam identificando e eliminando os ocupantes. A operação continua. O resultado de mais uma operação bem-sucedida das Forças Armadas da Ucrânia foi a destruição de uma coluna de equipamentos inimigos na direção de Pokrovsk. Os ocupantes tentaram aproveitar as condições climáticas e, usando veículos blindados, automóveis e motocicletas, romper do lado norte da cidade para o norte. Mas o plano falhou. No caminho, eles foram recebidos pelos combatentes do 7º Corpo de Assalto Aéreo e da 68ª Brigada de Caçadores. Já para os grupos de reconhecimento ucranianos, a neblina acabou sendo uma vantagem. Assim, os soldados da direção principal de inteligência, ainda na direção de Pokrovsk, conseguiram, graças à baixa visibilidade, se infiltrar na retaguarda inimiga. Durante uma incursão estratégica e bem-sucedida, o grupo de reconhecimento ucraniano, demonstrando grande perícia e eficácia, conseguiu não apenas localizar, mas também destruir completamente um importante posto de comando dos ocupantes. Esta ação teve um impacto significativo nas operações inimigas, desorganizando suas comunicações e coordenação no campo de batalha. Nos últimos dias, eles se destacaram na destruição das forças inimigas, incluindo as forças de sistemas não tripulados. Estes últimos estão batendo recordes incríveis. Em apenas 2 dias, seus pilotos de drones atingiram alvos. 2 batalhões de tropas inimigas. E isso é só o começo. Esta noite, à minha frente, está o comandante das forças de sistemas não tripulados. E, como codinome, Madjar informou que só em um único dia incompleto, seus pilotos eliminaram 505 ocupantes. Além disso, eram paraquedistas da 76ª Divisão, que foram transferidos para o Donbass. Isso, tudo o que você precisa saber sobre a pressão constante na linha de frente. Tons Dobropilsk, Pokrovsk, Gulyai e Kudesk. A produção média de SBS na queda de folhas foi de 282. Robaca, 8.473 cópias, com duração de 30 dias. A produção média diária durante 11 dias em dezembro foi de 395 carcaças. Já são 4.325 tchutchko. A cada dia, os ocupantes perdem não só soldados, mas também equipamentos caros. Assim, nosso Estado-Maior confirmou a destruição de mais uma aeronave russa. No dia anterior, circularam notícias alarmantes vindas de Kasha, uma base na Crimeia temporariamente ocupada, onde um drone An-26 atacou um aeródromo russo. Os russos também relataram perdas no depósito de oficiais. Um drone atingiu um An-26 no solo. Há mortos e feridas. Mas Uma na borda,
Notícias alarmantes chegaram ao comando russo vindas de uma fonte inesperada. As Forças de Operações Especiais Ucranianas, juntamente com o movimento rebelde Faísca Negra, realizaram uma operação bem-sucedida no Mar Cáspio. Próximo à costa da Kalmúquia, sabotadores conseguiram destruir 2 navios russos, que estavam transportando armas. Estamos falando de uma perspectiva sombria. O compositor Rachmaninov e Askar Saridja, que estão sob sanções, estão sendo usados pela Rússia para fins militares. Erdogan explodiu em uma reação de emergência. Um anúncio inesperado sobre o fim da guerra. Nesse momento, o mundo está em suspense, aguardando. A convocação de Putin para uma reunião crítica para o Kremlin no Turcomenistão. O ditador estende a mão. Sinais duros diretamente de Ankara. Será que Putin está indo apagar o incêndio diplomático que ele mesmo provocou? E de que lado desta vez Erdogan vai pender? Sobre isso em instantes. Enquanto da capital sagrada tentam encontrar uma forma de alcançar um cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia, em Ashgabat, capital do Turcomenistão, onde acontece o Fórum Internacional de Paz e Segurança, pode ocorrer um encontro capaz de mudar o equilíbrio de forças. Fala-se sobre uma possível conversa entre o presidente da Turquia, Recep Erdogan, e o ditador russo, Putin. Na era em que a incerteza, os conflitos e a vulnerabilidade aumentam drasticamente no mundo, é mais importante do que nunca assumir responsabilidade e fortalecer o diálogo internacional, a cooperação, a confiança e a paz. Baseando-nos em nossa história, geografia e herança civilizacional, fazemos todo o possível para afirmar os princípios do diálogo e da convivência pacífica. Queremos apoiar relações de boa-fé e formar ao nosso redor um cinturão de estabilidade e segurança. Desejamos sinceramente, acima de tudo, o fim da guerra entre nossos vizinhos do norte, Rússia e Ucrânia, com os quais temos laços profundos, históricos e de respeito mútuo. A Turquia está pronta para dar apoio real a qualquer iniciativa diplomática voltada para o cessar-fogo e o estabelecimento da paz, inclusive ao processo de Istambul. No entanto, segundo as previsões dos especialistas, não se deve esperar grandes avanços. Nas decisões cruciais, importantes e estratégicas que são tomadas e implementadas para o futuro. Por enquanto, sim. A navegação no Mar Negro, que é extremamente importante tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia e também para a Turquia. É bem possível que algumas questões econômicas também sejam resolvidas. Afinal, há também a questão do South Stream, que passa pelo território da Turquia, e do Akuyu, além da construção de usinas nucleares em território turco pelos russos. Tudo isso também pode ser discutido. Portanto, não se trata apenas de um caminho militar, mas também de questões relacionadas. Com o caminho militar nas questões de economia e energia, que são extremamente importantes para todas as 3 partes. Em uma entrevista exclusiva à CNN, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, afirmou que a Ucrânia enfrenta agora uma escolha difícil e que a Europa deve ajudar o governo de Kiev a tomar a decisão certa. A Europa deve ajudar a Ucrânia a tomar certas decisões difíceis. Decisões junto com a Ucrânia. De fato, algumas decisões são muito difíceis para a Ucrânia. Mas para evitar grandes despesas, ou seja, para o bem maior, é necessário deixar de lado o mal, isto é, a maldade. Ou seja, é necessário fazer escolhas. Sei que é difícil para eles, especialmente a questão do território, que é incrivelmente complexa. Pesado? Que Deus não dê isso a ninguém. Para Ankara, isso não é apenas retórica diplomática. A Turquia está tentando recuperar seu status de mediadora, lembrando que foi justamente em Istambul, no verão passado, que aconteceram 3 rodadas de negociações. E que naquela época, sem ceticismo, as partes conseguiram avançar em algumas questões. Por exemplo, nas trocas humanitárias de prisioneiros e em alguns mecanismos de segurança. Isso preparou um subgrupo para negociações que continuam até hoje. Estamos prontos para desempenhar esse papel positivo. Veja, agora o Mar Negro se tornou um campo de batalha. A guerra se espalhou para o Mar Negro. Agora, no Mar Negro, navios mercantes e petroleiros estão sendo atacados. Ou seja, se a guerra continuar, ela vai se espalhar para outras regiões da Europa. Ou seja, Deus me livre, ela precisa parar aqui. Mas será que mais uma rodada de conversas pode aproximar a paz na Ucrânia? A questão continua em aberto.
Os detalhes de um possível encontro entre Erdogan e Putin ainda permanecem nebulosos. Nem Ankara nem Moscou dão confirmações diretas, limitando-se a insinuações e formulações cautelosas. No entanto, uma coisa é óbvia: qualquer contato entre eles inevitavelmente diz respeito ao tema da guerra. E é importante lembrar que a Turquia reiterou repetidamente seu apoio à integridade territorial da Ucrânia e espera desempenhar um papel de mediadora. Alabas portam. Choque. Orbán está preparando um golpe de Estado. O plano de Putin vazou diretamente para Budapeste. O ditador tem onça. Meu melhor amigo está se preparando para se tornar presidente. Algo terrível está prestes a acontecer. Akin e Nazarevich. O Orbán poderia pegar o golpista e perder tudo. Um golpe do qual o político escandaloso talvez não consiga escapar. Ou será que vai conseguir passar espremido? Moscou-Budapeste? E o que isso poderia significar para a Europa? Isso já está na história há alguns segundos. Operação Poder Perno. 15 anos no cargo de primeiro-ministro. E isso ainda é pouco. Nossas vitórias nas eleições são tão grandes que podem ser vistas até da Lua. E de Bruxelas, então, nem se fala. Na Hungria está sendo preparado um movimento político que cada vez mais lembra o cenário russo. Viktor Orbán é candidato ao papel de outro Putin no meio da União Europeia. Aqui é uma coisa muito... Na minha opinião, é uma questão delicada. Não dá para dizer que Orbán não pode ser totalmente pró-Rússia. Ele tem que ser pró-Hungria. E, na verdade, não é por acaso que a popularidade dele está caindo. Porque hoje ele é pró-Rússia demais. E, nesse sentido, quando Orbán cair completamente sob a influência de Moscou, isso pode ainda mais impulsionar a onda de protestos dentro do país. O ponto principal são as eleições parlamentares de 2026. O partido de Orbán pode, pela primeira vez em muitos anos, perder. E aí surge o plano de mudar a Constituição e conseguir o cargo de presidente. No fundo, motivação 1. É o desejo de se manter no poder o máximo possível. Do quê? Para roubar o máximo de dinheiro possível. E, na verdade, manter-se no poder também é algo prazeroso para ele. É bem possível que o novo governo investigue aqueles crimes claramente criminais que ele e seu círculo cometeram enquanto estavam no poder. Atualmente, a Hungria é uma república parlamentar, onde as decisões são tomadas pelos deputados e pelo governo. Orbán quer mudar o modelo de poder, tornando o presidente a figura central, capaz de controlar as importantes e cruciais decisões. Chave crucial. Outra questão fundamental é o que a União Europeia em Bruxelas fará exatamente nessa situação complexa. E, igualmente importante, o que o povo, os cidadãos, farão nessa situação desafiadora. Orbán já é muito tempo aliado de Putin, então a questão sobre um possível apoio de Moscou... A situação permanece em aberto, o que significa que ainda não há uma decisão final ou um desfecho claro. A questão continua a ser debatida e analisada, sem uma resolução definitiva à vista. A incerteza persiste, e todas as possibilidades permanecem válidas e em consideração, aguardando novos desenvolvimentos ou informações adicionais que possam influenciar o resultado. Portanto, o cenário atual ainda não está concluído e pode sofrer alterações significativas. E lá estarão todos os tipos de estrategistas políticos russos, propagandistas e tudo mais desse tipo. Como as mudanças no sistema de poder podem impactar a Hungria? Para a Hungria, isso significará um forte agravamento das contradições internas e, possivelmente, o surgimento de protestos em massa que podem se transformar em uma revolução. Se a popularidade está caindo, significa que a posição de Orbán não é interessante. Húngaro. Se eles preferem uma posição diferente em relação à Hungria e Orbán quer usar a força para acabar com tudo para todos, bem, isto não é Moscou, por assim dizer, e é improvável que a Hungria esteja disposta a engolir tudo isso. O tema principal é a atitude. Budapeste com Fiel. A Ucrânia não é um Estado independente. A Ucrânia não é um Estado soberano. Resvi, você está controlando a Ucrânia. É impedido pelo Ocidente. Fornecemos armas à Ucrânia. A Ucrânia não deve se comportar como um país soberano. O papel de Orbán também pode se estender à Ucrânia. É claro que isso terá um impacto, mas para a Ucrânia, sem dúvida. Porque quanto mais Orbán cai nos braços do Kremlin, pior fica. Assim, ele já começa a promover a tese de que, bom,
É claro que é preciso fazer a paz a qualquer custo. E dividir a Ucrânia. Ou seja, Orbán vai promover a tese do Kremlin sobre a divisão da Ucrânia. Na minha opinião, isso é óbvio. Orbán não está levantando o tema da ampliação do papel do presidente pela primeira vez. Durante os seus anos no poder, ele já mudou as regras eleitorais. As regras. E no dia 10 de dezembro, o parlamento aprovou emendas que aceleram o afastamento do presidente. Mas, ao mesmo tempo, o representante oficial de Orbán chamou Amanhã haverá aumento dos poderes do presidente. Tá claro para onde isso está indo. Mas, de novo, se acreditarmos nas pesquisas, entendemos que Orbán, muito provavelmente, vai perder as eleições da primavera. E é por isso que ele já está tentando fazer alguma coisa agora. Os russos, mais uma vez, ultrapassaram todos os limites e agora estão vendendo esperança. Para as famílias dos soldados desaparecidos, mostram fotos borradas e, por dinheiro, ressuscitam qualquer um. O comércio está a todo vapor, mas, na verdade, ninguém se importa. O governo russo fecha os olhos e finge que está tudo bem. Divisão interna entre os inimigos. Não perca os primeiros detalhes a seguir. Com o início da chamada Operação Militar Especial, na Rússia surgiram fundos que procuram soldados russos desaparecidos na Ucrânia. E há também russos empreendedores que começaram a lucrar com a morte dos próprios compatriotas. Golpistas enviam mensagens falsas pela internet. Em nome de um voluntário do Fundo Defensores da Pátria, oferecem ajuda para encontrar combatentes desaparecidos da Operação Especial na região de Irkutsk. Estelionatários oferecem em massa ajuda para encontrar soldados desaparecidos da Operação Especial. Os golpistas criam projetos falsos de busca por soldados russos. Eles arrancam grandes quantias de parentes arrasados pela dor. Desconhecidos entram em contato diretamente com os parentes dos desaparecidos, se passando por membros de grupos de busca. Eles pegam os contatos de vários chats e comunidades. Frequentemente convidam para os seus canais ou grupos falsos. Na internet podem haver respostas nesses canais, mas claro, são todas falsas. Neles são publicadas respostas falsas para criar uma aparência de confiança. O principal é que pedem dinheiro para busca, para viagem e para o trabalho dos especialistas. Esses já são esquemas conhecidos há muito tempo. Não é tão novo. Especialistas independentes ganham dinheiro com famílias de pessoas desaparecidas ou mortas, supostamente confirmando, mediante pagamento, que o marido, filho ou irmão delas ainda está vivo. Pela mão, por uma orelha, pelo rosto totalmente coberto, pela unha. Por uma certa quantia, os peritos vão confirmar para você que aquele é o seu combatente em cativeiro. Mesmo em um africano ou asiático, eles vão encontrar 99% de coincidência com um soldado russo de olhos azuis. Isso não é apenas falta de profissionalismo ou um erro técnico. Isso é fraude deliberada. Quando a olho nu dá para ver que na foto e no vídeo é outra pessoa. Sobre o novo esquema dos pseudo-especialistas, escreve a blogueira Zé Anastasia Kashevarova. Ela afirma que o reconhecimento é feito por fotos de má qualidade. Por uma boa quantia, os peritos confirmam que tal ou tal russo está em cativeiro. A blogueira afirma que isso é porno golpe. Essas pseudoperícias são realizadas no Instituto de Pesquisa Científica de Perícia Forense Stels, em Chelyabinsk. E, pelo que parece, pelos rendimentos, os peritos lá têm trabalhado ultimamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. O preço da opinião de um perito sobre se o soldado desaparecido na foto ou no vídeo se parece com o prisioneiro. Nada menos que 30 mil hryvnias. Na maioria das vezes, o dinheiro é transferido para a conta da ONU. Mas também é caso de transferências para pessoas físicas via número de telefone. A produção dobrou em 2024 em comparação com 2023. Se compararmos com 2022, os resultados são ainda mais impressionantes. Em 2022, a ANO faturou 144 mil hryvnias e em 2024 já são mais de 8 milhões. Ainda não há dados disponíveis publicamente para 2025. Houve até casos em que a família enviava fotos dos soldados da troca, entre os quais definitivamente não era o parente deles, mas a perícia confirmava em 99% que o soldado deveria estar lá. No final das contas, uns russos estão lucrando bem em cima do dinheiro de outros.
As famílias ficam por muito tempo certas de que o seu soldado está em cativeiro. E não acreditam no contrário, sabendo que não há nenhuma prova do cativeiro além dessa pseudoperícia. Os parentes estão sempre pressionando os escritórios de alistamento militar e as unidades militares com exigências que reconheçam oficialmente os prisioneiros de Bera. Infelizmente, ninguém pensa que esse esquema fraudulento não teria surgido se os russos não tivessem assinando contratos em massa com o Ministério da Defesa da Rússia e indo lutar na Ucrânia. Isso aconteceu, os nossos encurralaram o próprio Kadyrov pelo colarinho do pescoço do Dondon. O poderio militar da Federação Russa, o poder de Snoreman. A resposta dos nossos foi doia. Os ataques das Forças Armadas da Ucrânia atingiram o coração dos homens de Kadyrov. Começou aquilo que a cúpula do Kremlin temia. Não há caminho de volta. Como isso foi possível e quais surpresas aguardam? Estão prestes a chegar aos combatentes de Akhmat e ao seu líder. Não perca, isso já vem aí. O escritório do procurador-geral encaminhou oficialmente ao tribunal o caso contra o chefe da Chechênia, Ramzan Kadyrov. A formulação das acusações soa grandiosa. Organização da invasão, liderança de formações armadas ilegais, apoio à guerra de agressão, tortura, tratamento cruel de prisioneiros. A lista é longa e, de certa forma, reveladora. Povo da Ucrânia, para onde vocês estão olhando? Saiam e digam a sua palavra. Segundo a investigação, as formações subordinadas a Kadyrov pertencem às unidades da Guarda Nacional. Os chamados akhmatistas participaram ativamente nos ataques às cidades ucranianas e na repressão à resistência da população civil. Os promotores ucranianos apontam que se trata de violações sistemáticas das leis e costumes da guerra. Ao mesmo tempo, não se trata apenas de combates, mas também do famoso cartão de visita das unidades chechenas. Vídeos sobre heroísmo, previamente editados. De onde vocês são? Somos da Chechênia. Nós amamos vocês. Estamos esperando por vocês. Obrigado. Nós amamos vocês. Estamos esperando por vocês. Um ponto separado, no caso, é que Kadyrov deu ordens aos seus subordinados que contradizem todas as normas do direito humanitário internacional, incluindo a instrução de não fazer prisioneiros após o ataque da aviação ao alvo em Gudermes. A investigação também reuniu provas do uso de prisioneiros de guerra ucranianos como escudo humano. E isso já soa como coerção, uma acusação criminal específica. No entanto, se no campo jurídico Kadyrov tenta se manter em silêncio, no campo da informação é o contrário. O Telegram dele há muito tempo se transformou em um fluxo de agressão, onde guerras, ameaças e maldições se sucedem. Uma após a outra, incessantemente. Não devemos, de forma alguma, chorar quando somos tão necessários para nossa amada família. Quando somos verdadeiramente essenciais para a família que tanto nos ama. O Estado, o governo, precisa. O presidente, o líder, precisa. Então guarde cuidadosamente suas fraquezas pessoais para si mesmo. Hoje, uma pessoa de profunda fé, que se ama verdadeiramente, que se respeita profundamente, não vai ficar simplesmente sentada em casa esperando. Ele mesmo vai encontrar uma arma poderosa. Ele mesmo vai encontrar tudo o que for absolutamente necessário e vai lutar bravamente contra esses impuros, contra esse satanismo maligno e perverso. Enquanto isso, a guerra chegou até a Chechênia. Drones ucranianos estão cada vez mais atacando alvos ligados às suas estruturas. Imagens dos recentes ataques a Gudermes e outros alvos dentro da República se espalharam pela internet. Isso é uma reviravolta inesperada para as pessoas que por muitos anos consideraram sua região uma fortaleza intocável. Uma manhã explosiva para Kadyrov. Drones ucranianos romperam a tão elogiada defesa e atingiram diretamente as torres de elite da Grozny Sili. É simbólico que os escritórios do Conselho de Segurança e das Forças de Segurança tenham sido atingidos. Já é o segundo ataque bem-sucedido em uma semana. Primeiro o FSB, agora o centro da capital. A reação de Kadyrov, como sempre, é barulhenta. Promessas de vingança sombria, discursos sobre a Ucrânia fascista, declarações de que cada ataque à Chechênia terá consequências fatais. Ele chegou a anunciar que estava disposto a pagar os seus combatentes por cada drone ucraniano abatido. Vocês provavelmente já ouviram que os Ukracheitãs destruíram a infraestrutura militar da República Chechena. Destruíram equipamentos, a fábrica Bapala, tudo o que quiserem lá, mas não um alvo civil. Quero dizer que eles não fizeram nada. Só quebraram os vidros. Vamos responder com dureza. Nossos alvos serão apenas
alvos militares, e vocês veem como é impossível segurar a República Chechena e a Rússia como um todo. Essa agressividade pública há muito tempo faz parte da sua imagem política. Reações do tipo, eu mostro, nós respondemos, isso foi um erro, aparecem toda semana, às vezes todo dia. Lutamos, lutaremos e continuaremos a destruir essa cultura. Quero declarar, dizer a todos quem... Isso ocorre em meio a discussões constantes sobre a saúde de Kadyrov. A internet está repleta de rumores sobre sua blazer. Alguém fala sobre um diagnóstico difícil, alguém sobre graves exacerbações, alguém sobre a rapidez com que sua aparência está se deteriorando. Todos nós vemos, não só eu, mas todos nós vemos em que estado ele está, como ele se move, como ele fala. Fica claro que ele não tem só problemas no pâncreas, tem uma porção enorme de problemas, porque nos últimos vídeos ele parece literalmente um zumbi. Mas não importa como o próprio Kadyrov pareça ou como sejam seus vídeos, o tribunal vai lidar com os crimes de guerra. E com aqueles que os ordenaram, apoiaram, filmaram e postaram nas redes sociais com música. Sensação. Saiu uma decisão sobre a OTAN envolvendo Trump. Os EUA estão saindo da aliança. A nova estratégia de Washington chocou a todos. A Europa não consegue conter as emoções. O chefe da Casa Branca surpreendeu a todos com suas declarações. Declarações impactantes que dão arrepios. A Europa está se despindo. É o começo da divisão. Será que, nesse exato momento, a OTAN está se desfazendo? E o que vai acontecer depois? Sobre isso em instantes. O membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o republicano Thomas Massie, apresentou um projeto de lei para a saída dos Estados Unidos da OTAN. Isso ficou conhecido a partir do texto do projeto de lei que Massie publicou na rede social X. A OTAN é um resquício da Guerra Fria. Os Estados Unidos devem sair da OTAN e usar esse dinheiro para proteger o nosso país, e não países socialistas. Hoje apresentei o projeto de lei HR-65. No seu projeto de lei, Massie afirmou que a OTAN foi criada para se opor à União Soviética, que se desintegrou há mais de 30 anos. Naquela época, o envolvimento dos EUA custou trilhões de dólares aos contribuintes, e ainda hoje acarreta o risco de envolvimento dos EUA em guerras estrangeiras. Este projeto de lei obriga o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a notificar oficialmente a OTAN sobre a saída não mais do que 30 dias após a entrada em vigor da lei. Além disso, o documento afirma que o objetivo inicial do bloco durante a Guerra Fria já não corresponde mais aos interesses nacionais dos Estados Unidos. O projeto de lei estabelece que os membros europeus da OTAN possuem potencial econômico e militar suficiente para garantir sua própria defesa, e impede o uso de recursos dos contribuintes americanos para financiar os orçamentos conjuntos da organização. Mas, para entender completamente essa declaração desse republicano, primeiro é preciso saber quem é esse Thomas Massie. Esse congressista é um congressista peculiar, pertencente a um grupo representativo do Partido Republicano que é associado ao movimento MAGA. Ele é um isolacionista, defende a minimização da intervenção do Estado na vida das pessoas. E, de modo geral, defende que os Estados Unidos minimizem sua participação em qualquer política externa. O cientista político Petro Olishuk está convencido de que não se pode dizer que essa opinião e uma declaração tão ousada possam ser consideradas mainstream nos Estados Unidos. No entanto, no contexto da apresentação pelo governo dos Estados Unidos de uma nova versão da estratégia de política externa dos Estados Unidos, que gerou discussões acaloradas não só nos Estados Unidos, mas também no mundo todo, provavelmente ele está tentando de alguma forma aproveitar essa tendência para implementar sua própria visão do futuro dos Estados Unidos. A agência Reuters, citando fontes, informa que na semana passada ocorreu em Washington uma reunião entre funcionários do Pentágono responsáveis pela política da OTAN e várias delegações europeias. Durante as negociações, Washington não anunciou planos de sair da aliança, mas quer que a Europa assuma a maior parte das capacidades convencionais de defesa da OTAN, desde a inteligência até os mísseis. O prazo estabelecido pelos americanos é o ano de 2027. Transferir esse fardo do UA para os membros europeus da Organização do Tratado do Atlântico Norte mudará radicalmente a forma como os Estados Unidos, um dos fundadores da Aliança do Pós-Guerra, colaboram com seus parceiros militares mais importantes. Além disso, de acordo com relatos da mídia, representantes do Pentágono estão presentes na reunião. Obrigado! Foi observado que Washington ainda não está satisfeito com as medidas que a Europa tomou para fortalecer suas capacidades de defesa após a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia.
A chegada de Trump e os sentimentos isolacionistas estão se intensificando. Os Estados Unidos declaram constantemente que não estão interessados em proteger a Europa de nenhuma forma, que a Europa deve se defender sozinha e que as prioridades deles são a região do Pacífico. A mídia escreve que autoridades americanas informaram seus colegas que se a Europa não cumprir as exigências até 2027, os Estados Unidos podem deixar de participar de alguns mecanismos de coordenação de defesa da OTAN. Qual é a particularidade dessa estratégia? Embora a estratégia não preveja diretamente a saída dos Estados Unidos da OTAN, ela deixa claro que os Estados Unidos vão reduzir sua participação nos programas da OTAN e que os europeus, juntos, terão que se defender sozinhos. No geral, a defesa da Europa não é um problema dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, vários funcionários europeus declararam que o prazo até 2021 ainda não está decidido. O ano de 2027 é irrealista. Independentemente de como Washington avalia o progresso, a Europa precisa de mais do que dinheiro e vontade política para substituir certas capacidades dos Estados Unidos no curto prazo. Deixamos claro a necessidade de que os europeus liderem, é claro, a defesa da Europa. Nós buscamos trabalhar através dos mecanismos de coordenação da OTAN para fortalecer a aliança e garantir sua viabilidade a longo prazo, já que os aliados europeus estão assumindo cada vez mais a responsabilidade pela dissuasão e defesa convencionais na Europa. Mas, de qualquer forma, uma coisa é clara: há muitas questões acumuladas em relação à OTAN. E os próprios americanos deixaram claro que as coisas não serão mais como antes. Embora o Congresso ainda não esteja pronto para votar a saída dos Estados Unidos da OTAN, isso já indica uma tendência observada na política americana. Provavelmente, por enquanto, os Estados Unidos não vão sair da OTAN. Mas, por enquanto, a tendência é que a OTAN se torne uma estrutura cada vez mais ilusória. E surge a questão: será que os Estados Unidos realmente vão proteger seus aliados na OTAN? Por enquanto, no contexto das ações de Trump, tudo isso parece muito, muito estranho. Por hoje é só da minha parte. Eu sou Darina Rutkala e estive com vocês. Ainda mais notícias infernais no nosso próximo episódio. E, por enquanto, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima!